Nicolau Maquiavel. Então, para a gente entender Maquiavel, não adianta a gente pegar uma frase dele, um livro dele, e interpretá-lo apenas com isso. O que a gente precisa entender dele, é no contexto histórico que ele viveu. Então, onde ele viveu, o que estava se passando na época, para ele fazer frases como os fins justificam os meios, né? E isso ser interpretado como uma verdade. Como a gente está falando dos filósofos contratualistas, nós estamos falando de uma classe social que estava em ascensão, que estava crescendo, que se chamava burguesia, que queria o poder político, né? Que já tinha o poder econômico, que queria o político, mas tinha lá uma pedra no sapato, que eram os reis e os monarcas, os senhores feudais, os donos de terra, que não dava para a burguesia a autonomia política. Então, na cidade de Florença, na Itália, tem lá um escritor muito intelectual, estudioso, chamado Nicolau Maquiavel. Ele viveu na Itália durante um período de república. O que é a república? Nós vivemos numa república, então o que é a república? É um governo onde tem um chefe de estado, só que ele não governa sozinho, né? Ele tem seus ministros, seus magistrados. Então Maquiavel viveu ali nessa república. Quando ele teve certa idade, o governo da Itália mudou e voltou a ser um governo monárquico. Voltou a ter todo o poder na mão de um senhor feudal, que era a família Médici. Então, quando eu falo de governo monárquico, eu estou falando de um governo absolutista. Mas o que a gente precisa entender é que Maquiavel, então, ele teve a experiência de viver numa república e de viver numa monarquia. Foi ali que ele escreve o tal livro, né, famosíssimo, chamado O Príncipe, que tem essa frase: os fins justificam os meios. Tá? Só que o que a maioria das pessoas esquecem, tá? É que ele não escreve O Príncipe apenas. Ele escreve juntamente outro livro, tá? Que eu vou ler aqui, que se chama Comentário sobre a Primeira Década de Tito Livio. Olha que nome grande. Então ele escreve 2 livros ao mesmo tempo e as pessoas se apegam tanto ao príncipe, né? Estudantes de economia, etc. Mas não gostam muito desse livro, né? Então tá. O que Maquiavel fala no Príncipe e o que Maquiavel fala nesse outro livro? Ele defende, entre aspas, tá? Um governo monárquico. Ele vai falar o lado bom da monarquia, o lado bom, o porquê que o poder tem que estar realmente na mão de um rei. Para a população é bom. E no outro livro, esse livro aí, Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio, ele vai falar o porquê o poder tem que ser repartido entre o povo, não ficar só na mão de um rei. Então, assim, existem os dois lados de Maquiavel, né? Como que Maquiavel vai defender no livro O Príncipe o lado do príncipe, que é o rei, né? Ele vai falar que o príncipe ele tem um cargo e ele tem um cargo, ele tem uma fortuna. Fortuna na interpretação de Maquiavel era uma virtude. Então, era uma virtude, era algo bom ter fortuna. Para que utilizar o poder, né, o poder do rei para fazer coisas ruins para a população? As coisas ruins só podem ser feitas, né, por esse rei se realmente for melhor para todos. Se for muito bem avaliado, tá? Então não é chegar, os fins justificam o meio. Pera aí, você tem virtude? Você tem consciência? Você reavalia, né? O rei, como rei, ele tem que ser dotado de virtude,
de consciência. E se ele não usar a consciência, ele se torna o quê? Vou até escrever aí. Um tirano. Então, isso está claro no livro O Príncipe. Maquiavel foi preso, exilado, tá? Porque ele sabia o que escrevia, né? Esse livro O Príncipe, ele quer reeducar um príncipe, mas ele acaba educando uma população toda, porque a população fica esperta. Então, aquele príncipe tem que ser virtuoso, tem que agir para o nosso bem. Ele foi exilado. E no outro livro, com esse nome enorme aí, Comentário sobre a Primeira Década de Tito Livio, ele fala sobre a importância da população ter consciência do próprio poder da população, que não se pode aí fazer anarquia ou fazer o que se bem entende. E que tanto numa república, onde o povo tem mais poder, quanto numa monarquia, onde existe o absolutismo, nas duas formas de governo deve ter ética. O que é ética? O que é ética? Existe um vídeo meu sobre ética. Ética é o julgamento de valores. Moral é o agir. Ética é o pensamento, a avaliação. Então, tanto numa república quanto numa monarquia, deve-se ter ética para governar, tá? Outra coisa importante sobre Maquiavel. Eu, professora Nayara, não considero Maquiavel contratualista, tá? Então, outros professores podem considerar, eu não considero, ok? Ele não está falando de nenhum contrato com o governo, ele apenas está analisando os governos. Beijo. Dúvidas podem deixar no chat do Classroom. E na outra semana a gente vai ver Rousseau. Em té.